Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o gráfico de histograma no R. Aqui eu já estou no meu blog com a postagem, aqui tem todo o script utilizado e no final desse script a gente consegue gerar esse gráfico aqui com a distribuição dos dados num gráfico de histograma. Para esse exemplo eu vou tomar um exercício que eu já postei anteriormente aqui no meu blog, no qual a gente tem a calibração de uma pipeta de 10 ml. Então a gente vai ter várias medidas ali e no exercício do livro Scug pede a estatística básica desses dados. Então eu vou fazer aqui, já estou com o RStudio aberto, vou começar o script. Então comecei o script, eu sempre gosto de colocar aqui o título, calibração. Posso ou não utilizar a vírgula e cedilha, acentuação. Às vezes eu utilizo, às vezes não. Calibração, pipeta 10 ml. Então, para começar o script, eu já escrevi aqui o título. A primeira coisa que eu já gosto de fazer para não esquecer é salvar. Então, aqui eu cliquei aqui no disquetezinho, eu vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui o título de calibração pipeta 10 ml e pronto, já está salvo. Agora eu vou começar aqui. A primeira coisa que a gente faz no R é a entrada de dados. Esses dados já estão numa postagem anterior, no qual eu tive que digitar manualmente no script, mas aqui no script já está pronto. Então é só entrar no meu log, lá já vai ter todos esses dados, copiar. Então eu vou copiar aqui a linha dos dados, já vou entrar aqui, colo. Então essa linha ela fica um pouco extensa, porque são bastante de valores, e já rodo esse comando. Então a partir do momento que eu rodei, já vai aparecer aqui no environment, no ambiente aqui, os dados entrados. Então eu posso chamar esses dados e digitei aqui no script chamando os dados e venho aqui em Run ou Ctrl Enter, eu já consigo rodar. Então rodei aqui os dados, dá para ver que eles apareceram, mas fica um pouco difícil de visualizar. Então eu posso utilizar o plot dados e já vou dar um Ctrl Enter, que vai aí aparecer esse gráfico de dispersão desses dados, desses pontos. Note que o gráfico de dispersão ele vai aí pela ordem. Então no 0 não vai ter nada, mas no 1 já vai ter aqui um pontinho, a leitura número 2 ou a medida número 2 vai ter outro pontinho, e dá para ver aqui que esses pontinhos, essas medidas, elas são aleatórias. Caso desse para ver alguma tendência, os pontinhos indo aumentando ou diminuindo, a gente conseguiria ter uma previsão ou ter uma noção de algum comportamento que estivesse ocorrendo aí nos nossos dados conforme a gente foi aumentando o número de leituras. Por isso que é interessante a gente entender a questão da análise de dados. A análise de dados não é só simplesmente fazer gráfico ou fazer testes estatísticos. A análise de dados, eu acho que ela deve ir além e ir para o lado da análise experimental. Por exemplo, aqui o experimento é a calibração de uma pipeta. Mas, por exemplo, se o meu experimento fosse avaliar quanto de milho produz um pé ao longo de uma lavoura, então eu vou coletando aí pés de milhos e medindo aí a quantidade de milho que dá, e conforme vai aumentando o número de pés que eu vou colhendo, eu vou conseguir observar na dispersão se, olha, eu colhi, sei lá, a partir do 30 foi aumentando a massa de milho que eu coletei. Isso pode trazer uma informação que a análise estatística não necessariamente vai dizer pra gente. Então, olha, a partir do pé número 30 aumentou a quantidade, ou seja, aconteceu alguma coisa para aumentar essa quantidade. O que foi? Será que é uma outra área, um lugar onde teve uma adubação melhor? Então essa análise experimental é muito importante. Aqui no caso, como eu estou fazendo uma calibração de uma pipeta,
para fazer a calibração, a gente tem que estar com uma balança já estabilizada. Então, para a balança estabilizar toda a parte eletrônica, a questão das vibrações, o ideal é que se espere pelo menos de 20 a 30 minutos. Então, se eu já ligo o equipamento e começo a fazer as medidas, com o tempo elas vão mudar. E no gráfico de dispersão, às vezes a gente consegue pegar essas tendências que só com o teste estatístico a gente não tem essa relação direta. Então, eu entendo que tem muita gente aí ensinando a fazer análise de dados, mas o importante é fazer análise experimental, saber outros fatores que vão bem além até da estatística para poder fazer as análises, mas isso é um detalhe à parte. Então eu estou aqui, vi os meus dados e agora eu vou até colocar esse comentário aqui. No R, para fazer comentário, a gente utiliza hashtag. Então, hashtag visualização da dispersão, bem na frente aí do plot dados. Vou salvar. Sempre quando eu faço uma alteração no script, eu já salvo para não ter perdas. E ok, os dados estão aí, a gente viu como eles estão dispersos. Agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer aí a parte de estatística. Então, vou colocar lá estatística. A parte pelo menos básica de estatística desses valores. Eu vou já copiar aqui. Então a parte estatística, a primeira coisa que eu vou vir e colocar aqui vai ser a média, que é esse resultado aqui, esse comando min parênteses dados. Lá no começo eu atribuí o nome dados aos valores, então eu vou rodar. Apareceu aqui a média 9.98186. O próximo comando vai ser o desvio padrão. Então vou copiar aqui o desvio padrão, vou colar aqui no meu script e já posso rodar. Ele já rodou o desvio padrão e deu aqui esse valor de 0.0056. Ok. O próximo valor estatístico que a gente pode pegar é o desvio padrão relativo, que está aqui no script. Então eu vou vir aqui e vou colar. Esse desvio padrão relativo, eu coloquei o nome de RSD e ele tem uma formulazinha, que é o desvio padrão dividido pela média dos dados vezes 100. Eu não achei um comando específico para calcular o desvio padrão relativo, mas aqui eu vou rodar. Rodei e já chamo aqui o desvio padrão relativo, que ele já traz esse outro valorzinho aqui, que aparece nessa parte baixa aqui do console. Ok? Agora vou trazer outras informações do script. Quais informações são? O máximo, eu vou dar um nome de máximo e utilizar o comando max. Ele vai identificar o maior valor e já rodo o máximo. Então ele trouxe aqui o valor máximo. O valor mínimo é o comando min.dados, entre parênteses dados. Ele vai identificar o menor valor e já vou rodar aqui o mínimo. Então ele trouxe esse valor de 9.969 e se eu quero saber o máximo e mínimo, eu posso também utilizar esse comando range. Ele vai trazer o mínimo e o máximo. Rodo o range, parênteses dados, ele traz aqui o valor mínimo e máximo que a gente tem. E se eu quero calcular a faixa, o que eu faço? Eu faço a faixa máximo menos mínimo. Aqui eu simplesmente escrevi, pois anteriormente eu já tinha atribuído o nome a esse máximo e esse mínimo. Então eu rodo, ele criou ali a faixa e chama a faixa para trazer aí o resultado que deu 0,25. Então eu posso fazer essa estatística básica comando por comando, ou simplesmente a gente pode vir aqui no script e pegar o seguinte. Eu dei aqui o nome informa, atribuir esse comando summary, parênteses dados, que ele vai trazer o resumo dos dados. Então eu vou rodar aqui, ele criou esse informa e na hora que eu rodo o resultado do informa, ele vai trazer aqui o mínimo, o primeiro quartil, a média, na verdade a mediana,
a média, o terceiro quartil e o máximo tudo de uma vez. Então eu utilizei esse informa. Eu poderia simplesmente só digitar sumário de dados, mas eu gosto de criar às vezes um nome para trazer todos os dados junto, como se fosse um pequeno comando. Ok, agora é hora de fazer o gráfico. Então eu vou pegar aqui já digitado no script para não ter que ficar digitando toda hora. Eu gosto de pular um espaço. O gráfico, o histograma, ele é diferente da distribuição porque ele considera a frequência. Então aqui na distribuição, como eu mostrei anteriormente, ele traz aqui o index, que é a ordem que a gente fez as leituras. Então eu não consigo saber, por exemplo, uma leitura que deu aqui no meio, eu não consigo saber quantas vezes ela apareceu. Eu teria que pegar e contar bolinha por bolinha. No histograma ele vai trazer as barras com a frequência de que ocorreu aquele dado ou dados naquele intervalo que a barra representa. Então é muito simples fazer o histograma, é só digitar o comando hist e dentro do parênteses dados. Então eu já vou rodar aqui. Note que no RScript eu posso rodar os comentários, que não vai acontecer nada, ele já vai pular direto aqui para o histdados. Então ele gerou esse histograma aqui dos dados pra gente, mas esse histograma ele é meio feinho, então vamos melhorar um pouquinho esse gráfico aqui no script. Ok, vou completar. Então na hora que eu trago esse histdados, eu coloquei aqui dentro do parênteses main, que é o título, o nome do eixo X, que é esse xlab igual valores. Eu coloquei aqui uma cor azul claro e a frequência eu coloquei verdadeiro, ou seja, o gráfico vai continuar um histograma de frequências. Então eu vou rodar esse comando. Note que agora, rodando esse comando, ele já melhorou um pouco a aparência, ó, a cor, o azul traz uma informação visual mais interessante. Ele fica um gráfico limpo, mas ao mesmo tempo bonito. O pacote ggplot faz gráficos muito bonitos, mas eu acho alguns gráficos dele meio poluído. Eu prefiro essa função mais básica do plot. Então dá para ver aqui, ó, valores, tem o título. Eu poderia colocar ou não o título, eu poderia mudar aqui frequência, mas eu deixei em inglês. E agora eu vou mostrar aqui, eu vou adicionar um outro comando que ele vai colocar aquela linha de comportamento do gráfico. Então eu vou salvar aqui e vou rodar. Então, ó, note que eu rodei, antes era frequência no eixo Y e agora virou densidade. Essa densidade é uma densidade de probabilidade. Então ela tem um modelo ali que calcula essa densidade. Se eu venho aqui e digito density, ele vai trazer aqui que essa estimação de densidade de kernel density estimation. Então ele vai fazer ali uma estimação da densidade de probabilidade que permite a gente aí fazer uma linha contínua sobrepondo aí esse histograma. Então o comando para aparecer a linha é esse lines com o density dados, e aqui eu coloquei na cor vermelha e a largura da linha 2. Então na hora que eu coloco o run, olha, apareceu aqui. Nota que no gráfico deu uma cortada aqui nessa linha vermelha, que é a linha da densidade, o traço contínuo, porque a densidade ela vai num valor um pouco maior do que 60. Então a gente pode ajustar isso também. Para ajustar isso é bem fácil. Eu vou vir aqui e vou copiar novamente, mas basicamente o que vai acontecer é que aqui dentro do histograma eu vou colocar uma linhazinha chamada ylim, que é o limite do eixo ylim, igual a um vetor de 0 a 70, que vai ser que o meu eixo y vai ser de 0 a 70. Então eu vou rodar novamente. Nota que mudou e agora eu vou adicionar aí a linha de densidade. Então olha como que ficou.
ficou legal, ficou interessante, o gráfico está feito, está bonito, mas nota que essas barras elas estão bem grossas, então esses intervalos aqui parece que eles estão grandes. Eu vou mexer um pouco no intervalo para ver se o gráfico fica um pouco melhor. Então eu volto aqui no meu script. Aqui eu já tenho um pouco falando sobre o intervalo. Vou copiar toda essa parte. E aqui, intervalo. O intervalo, a primeira coisa que eu quero saber é quantos dados eu tenho. Eu sei ali que foram 50 observações, mas eu consigo puxar isso através de um comando. Então eu coloquei n, que seria o número de dados, atribuindo esse comando length dados, que é tamanho dos dados, está comentado aqui. Qualquer dúvida é só olhar lá na minha postagem do blog, que está escrito certinho. Rodei e já chamo o n, então ele traz aqui, ó, são 50 dados. Eu vou fazer a raiz quadrada desse valor 50, que é para eu saber aí o número de classes ou intervalos que vai ter aí, o número de barras no meu gráfico. Na hora que eu faço esse sqrt n, vai ser a raiz quadrada do número n, ele me traz aí o valor de 7.071. Então, esse gráfico de histograma eu posso colocar agora quebras, ou o que eles chamam aqui de breaks, que seriam a barra. Então eu vou rodar aqui o histograma com break 7. Olha, não teve diferença, ele até não teve aí as cores. Na hora que eu coloco o breaks 10, olha o que aconteceu. Ele simplesmente aumentou aí. Deixa eu trazer um pouco mais para baixo. Ele aumentou a quantidade de barras desse histograma e o gráfico fica até melhor de se visualizar. Eu achei interessante. Mas outra coisa que eu posso fazer é aumentar aí a quebra ou esse breaks para 20. Então eu vou rodar. Olha o que aconteceu. Esse eu já acho que ficou um pouco ruim. Quanto maior o número de barras, é mais interessante para quando eu tenho mais dados. O número de dados continuou o mesmo. Então eu acho que esse gráfico aqui não ficou ruim. A gente testando, porque aquilo, se eu tenho um volume grande de dados, o meu gráfico vai ter muitas barras. Se eu tenho poucos dados, não tem sentido eu ter muitas barras, que é aqui. Nesse caso aqui, eu tenho muitos intervalos ou muitas classes para o histograma, e eu acho que não ficou legal, ficou ruim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui o histograma novamente, e ele já está aqui com densidade, e vou adicionar a linha. Então esse aqui é aquele gráfico final, já aqui com o eixo Y escrito densidade, valores, com o título, tudo bonitinho, o intervalo que eu achei interessante. E olha, aqui essa densidade estimada, ela lembra muito a curva normal. Então já traz a informação que a gente consegue ver pelo visual do gráfico, que tem uma forte tendência dos nossos gráficos obedecerem à distribuição normal. Aqui praticamente dá para ver que obedece à distribuição normal. Então eu vou fechar aqui. Caso eu queira salvar esse gráfico, eu posso vir aqui em Export, ou simplesmente aqui no Zoom mesmo, eu posso clicar com o botão direito do mouse e Save Image As. E aí, antes de salvar a imagem, o que eu posso fazer? Eu posso redimensionar ela conforme eu quero. Eu não vou deixar aqui muito largo, porque eu acho que não fica legal. Então eu vou deixar um pouquinho mais estreito, porque lembra ou permite a gente visualizar até melhor aí a distribuição normal. Clico com o botão direito, eu poderia copiar a imagem e já colar no Word, mas se eu quero o arquivo da imagem, Save As, clico com o botão direito, vou salvar lá no desktop, então ele já vai vir até com o nome aqui. Eu vou colocar simplesmente histograma underline pipeta e ponto .png, que é o formato que eu vou salvar. Então salvei, aqui eu posso fechar. E como eu disse anteriormente, tem a questão ali da normal. Aqui não é o caso, não foi pedido no exercício, mas eu posso simplesmente fazer aqui um teste de normalidade. Porque olha, no olho a gente viu aqui
que esse comportamento, principalmente mostrado aqui pela linha vermelha, que os dados seguem uma distribuição normal. Só que isso aqui é olho, eu não tenho uma certeza, eu não tenho um teste estatístico que comprove isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste de normalidade, que aqui no caso eu vou utilizar o Shapiro-Wilk, que é o Shapiro.test, entre parênteses, dados. Eu vou rodar aqui. Então, ele rodou. O que o Shapiro faz? Então, eu coloquei aqui com o comentário o seguinte: a hipótese nula do teste do Shapiro, ou seja, o H0, é que a população possui distribuição normal, ou seja, o teste quer saber se segue a distribuição normal. Portanto, um P menor do que 0,05 indica que a gente rejeita a hipótese nula, ou seja, se o P é menor do que 0,05, a gente rejeita a hipótese nula, que é normal, então, ou seja, não é normal, eles não possuem distribuição normal. Aqui no caso, ó, o valor do P deu 0,9525, ou seja, é muito maior do que 0,05. Nesse caso, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? Que segue a distribuição normal. Então, nesse caso, eu coloquei até aqui no comentário, nesse caso, segue a distribuição normal, como a gente pode ver aqui no gráfico. Então, essa é uma forma aí de analisar os dados e fazer o histograma.